Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Hoje vamos falar sobre dois temas. Para já vamos obter um breve comentário a um estudo que foi publicado pela revista de Sociologia Norte-Americana que referia que os homens que se dediquem a tarefas domésticas têm menos sexo. E nós, numa altura em que andamos a motivar os homens para irem para a cozinha, se calhar estamos a fazer algum erro, Dr. Luís Lameira. Bem-vindos, caros ouvintes. É preciso também contextualizarmos esse estudo. Eu não tenho agora dados pormenorizados relativamente à faixa etária. Hoje as relações estão em constantes mudanças, também devido ao desenvolvimento da sociedade ao nível ocidental, ao nível do paradigma das relações, que tem mudado bastante. Nós verificamos cada vez mais a existência de mudanças de relações ao nível dos divórcios, as pessoas voltam-se a casar, e nós temos que chegar a uma conclusão, podemos chegar a uma conclusão interessante a partir daí, e vários estudos corroboram aquilo que eu vou dizer. Normalmente o homem excita-se de uma forma visual, a mulher é a partir do contexto. E, a partir daí, a mulher assimila, digamos, a masculinidade ao tipo de tarefas que o homem tem diariamente, nomeadamente levar o automóvel ao mecânico, passa a expressão, isso é de homem, o homem pagar as contas, o homem tratar, entre aspas, da gestão do lar ao nível económico, e há uma série, segundo o que o estudo diz, digamos que há já um esquema de papéis já quase que pré-concebido. É um estereotipo de papéis, é isso? É uma estereotipação ao nível dos papéis e bem definidos. Digamos que a mulher ocupa-se de determinadas tarefas domésticas, o homem ocupa-se de outro tipo de tarefas mais relacionadas com a masculinidade. Quase que subconscientemente, isso leva a uma excitação da parte da mulher e uma maior predisposição para que ela se envolva sexualmente com mais intensidade. Agora, é preciso distinguirmos a parte psicossexual do homem e da mulher para os ouvintes perceberem o que levou esses indivíduos a realizar esse estudo. Normalmente, o homem, como eu já referi há pouco, há uma excitação visual, há uma certa, digamos que, identificação física. E isso é muito interessante em alguns estudos. Quanto mais simétricos forem os rostos, da face esquerda para o lado direito, dividimos as faces e verificamos que se não há uma diferenciação menor entre o lado esquerdo da face e o lado direito da face, o homem sente-se mais excitado. Subconscientemente, este processo é tudo subconsciente, o homem não tem obrigatoriamente a ter consciência desse facto. A mulher não. A mulher excita-se mais com o contexto. E normalmente a mulher, quando se envolve numa relação, quase que inconscientemente percepciona o homem: será que ele vai ser um bom pai para os meus filhos? E aí vem a questão do status quo, isto é, do estatuto socioeconómico. Nós sabemos, e os estudos indicam-nos, que a mulher sente-se mais excitada com homens de nível socioeconómico médio, alto ou alto, porque poderão futuramente dar melhores condições, uma melhor qualidade de vida, não só a ela, mas principalmente aos seus filhos. Isto, atenção, não estou a querer dizer, nem a estereotipar, que as mulheres são interesseiras, bem pelo contrário. Aquilo que estou a querer dizer é que os estudos indicam que a mulher percepciona o homem, o parceiro, como aquele que vai prolongar, digamos assim, as gerações vindouras. É então, mais nesse sentido. Aquela visão de surpresa na cozinha, elas não veem isso muito bem, a não ser de vez em quando. Os tempos estão a mudar. Aliás, o próprio estudo indica que os homens, quase que em tom satírico, os homens não devem largar o aspirador, aqueles que já o fazem, do ponto de vista de virem a ter menos relações sexuais com as suas companheiras. Há um ponto crucial. O homem pode estar muito mal psicologicamente, pode estar quase deprimido, pode estar embutido numa enorme tristeza, quase que ensimismado, diria eu, que tem lá, agora utilizando a palavra do meu caríssimo colega Júlio Machado Vaz, tem que ter sempre o seu sexozinho. A mulher não. A mulher tem que haver uma série de pré-requisitos a serem preenchidos para estar disponível, para estar excitada a ter relações sexuais, mesmo com a pessoa que mais ama. Nomeadamente, não deve haver aquelas preocupações, devem estar quase que desvanecidas, ao nível, será que amanhã tem alguma coisa para fazer urgente? O homem não. O homem pode estar muito mal, mas, como volto a repetir as palavras do Machado Vaz, tem que ter sempre o seu sexozinho se ela estiver disposta a isso. Muito bem, vamos então, mas antes de avançarmos para o tema de hoje, porque este era apenas um breve comentário, vamos falar da perturbação
obsessivo-compulsiva. Mas para a semana vamos falar de divórcio. Deixar se calhar aqui, já que estamos a falar em sexo e em maridos e em mulheres, se calhar. Vamos falar da importância do sexo numa relação. E os estudos indicam-nos que, à medida que o casal vai envelhecendo, torna-se cada vez mais importante a prática do sexo. Porquê? Porque, à medida que a pessoa vai envelhecendo, se mantiver uma boa atividade sexual, vai sentir uma melhor autoestima, vai se sentir mais jovem, e nós sabemos que vai prevenir determinado tipo de doenças, nomeadamente ao nível neurodegenerativo, como a doença de Alzheimer. É bastante curioso falarmos disso. Está aí um bom conselho. Exatamente. Muito bem. É uma para a semana então fiquem atentos, é uma boa sugestão para ouvir. Para a semana, manifestamente a não perder, vamos falar sobre o divórcio, como é que os pais devem lidar com as crianças, os pontos menos negativos do divórcio, os pontos maus do divórcio que podem ser destrutivos se as pessoas não saberem lidar, e quanto ao envelhecer, também brevemente já tenho um tema preparado para os nossos ouvintes perceberem como é que podem envelhecer de uma forma saudável e funcional. Muito bem, doutor, então vamos ao tema de hoje. Também já esgotamos algum dos nossos tempo previsto. Perturbação obsessivo-compulsiva, o que é isto? Que diagnóstico é que se faz? Em primeiro lugar, os ouvintes devem perceber que é uma perturbação muito grave. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a quarta perturbação psicológica mais prevalente em várias culturas. Curiosamente, é uma perturbação que nós verificamos tanto na cultura ocidental, como na China, como em África. Independentemente das culturas, há uma grande prevalência desta perturbação. Perturbação obsessiva-compulsiva, há uma prevalência de 2%, falando genericamente, ao nível da população ocidental, oriental, entre outras. E é preciso investir cada vez mais no tratamento desta perturbação, porque as pessoas muitas vezes não conseguem trabalhar, ou se vão trabalhar com algumas dificuldades, e em muitos casos a consequência é o divórcio, é uma educação negligente para com os filhos, são relações que se desvanecem muito facilmente, ao nível da amizade, ao nível do companheirismo, e a pessoa acaba por se sentir sozinha, e depois há outro tipo de perturbações que se envolvem, nomeadamente a depressão major, que é a depressão mais grave que nós conhecemos. Nós temos que perceber, perturbação obsessiva-compulsiva. De onde é que vêm estas palavras? Para já é uma perturbação psicológica. Obsessiva. O que é uma obsessão? Uma obsessão são pensamentos que nós não conseguimos controlar, que vêm à cabeça recorrentemente. São pensamentos, ideias, imagens que vêm à cabeça do doente e que ele não consegue retirar, digamos assim, da sua cabeça, não consegue que eles desapareçam. E numa obsessão, o doente, o paciente, tem noção que esses pensamentos não correspondem à realidade. Por exemplo, se eu não contar os degraus para subir para a minha casa, vai-me acontecer algo de mal. Ou seja, eu tenho o pensamento de contar os degraus para, dessa forma, ter como consequência uma compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é para aliviarmos a ansiedade provocada pela obsessão. A obsessão, a pessoa pensa que tem que contar os degraus, consequência é a compulsão, a pessoa vai contar os degraus. A compulsão remete para a ação, para a atividade de algo. A obsessão remete para o pensamento. Quando falamos de perturbação obsessiva ou compulsiva, falamos de uma perturbação da ansiedade. O objetivo do indivíduo é conseguir fazer com que se desvaneça, seja retirada a ansiedade provocada pela obsessão. Por exemplo, se a pessoa não verificar, pelo menos durante 30 minutos por dia, que a porta de casa está trancada antes de sair do trabalho, é provável que lhe aconteça algo de mal. A pessoa tem noção que isso é um pensamento irracional. Ou seja, nós estamos a falar de um pensamento egodistónico. A pessoa tem noção que é uma fantasia. Portanto, se ela não perder menos de meia hora por dia, por exemplo, nessa tarefa, é provável que ela pense que irá acontecer algo de mal. Portanto, pensamento, obsessão, remeter para a ação, compulsão. Essa situação e essa obsessão acaba por causar algum transtorno no dia-a-dia, porque as pessoas ficam com preocupações que acabam por não ser muito racionais, como há pouco disse. Como corrigir? É importante percebermos quais são as causas dessa perturbação. Nós podemos falar de causas ao nível neurofisiológico, ao nível da serotonina. A serotonina é responsável pela manutenção do nosso bom humor, níveis elevados de serotonina
E também, com baixa serotonina, automaticamente vamos ruminar em determinados pensamentos negativos ou mais irracionais como esses. E é importante também referirmos que uma das grandes causas desta perturbação é a aprendizagem, a infância, a educação. Nomeadamente aquelas famílias, não descurando a importância da família, que a família, digamos que é a organização mais importante para o estabelecimento dos pilares essenciais e positivos da personalidade, mas aquelas famílias superprotetoras, em que basicamente é Deus, pátria e família, leva em que nessa superproteção, a pessoa assuma um sentimento de culpa por tudo e mais alguma coisa e leve a que seja preconizado no seu cérebro, na sua mente, pensamentos fantasiosos. Mas para corrigir isso é necessário psicoterapia. Psicoterapia semanal, intensiva, 1-2 horas por semana, para que dessa forma a pessoa consiga compreender de onde é que vêm essas obsessões. É uma espécie de voltar ao passado para conseguirmos corrigir, digamos que, alguns alicerces da sua pessoa, da sua personalidade, qual é a causa exata disso, mesmo que a causa seja neurofisiológica. É algo do passado que está a provocar essa obsessão. Exatamente. Algo do passado a nível comportamental, ao nível da aprendizagem, e algo do passado também a nível genético. Porque nós sabemos que há uma grande prevalência nesta doença no que diz respeito a gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. A grande maioria dos indivíduos que têm um gêmeo monozigótico, o seu outro gêmeo, neste caso, envolve essa mesma perturbação. É curioso, os estudos indicam-nos isso muito bem. Não só a causa genética, mas também a causa comportamental. Há pouco dizia que havia diferentes tipos de perturbação deste género da obsessiva compulsiva. Que tipo de perturbações é que há? Temos o verificador, aquele indivíduo que perde muito tempo a verificar se esqueceu de desligar o forno, desligar as luzes de casa, verificar se o carro está trancado. Nós estamos a falar de uma perturbação muito grave, e para que seja considerada efetivamente uma perturbação, porque todos nós temos obsessões, pequenas obsessões. Todos nós temos nossos pequenos rituais, mas que seja considerada uma perturbação grave, a pessoa tem que perder no mínimo 1 hora. Por exemplo, os higienistas que perdem pelo menos 1 hora por dia a limpar a casa, por muito brilhante que ela esteja, os verificadores, como eu acabei de referir, os armazenistas são pessoas que guardam tudo e mais alguma coisa, guardam jornais, guardam sapatos velhos, guardam roupa velha, desnecessária, e amontoam essa roupa em casa ao ponto de muitas vezes não poderem levar mais ninguém lá a casa porque só cabem eles e mais 2 ou 3 pessoas, a não ser que mudem de casa. Porque a pessoa vai interiorizar a seguinte ideia: se eu deitar alguma coisa fora, vai-me acontecer algo de mal. Os céticos, esses indivíduos que têm medo de ter pensamentos negativos, por exemplo, se pensarem numa criança com muito amor e carinho, vão pensar: será que estou a desenvolver um sintoma ao nível da pedofilia? Se pensarem que eles zangam-se com o vizinho e têm o seguinte pensamento: bem, eu tenho vontade de matar este indivíduo, e a pessoa quase que assume que é um assassino, mas não o é. É um pensamento irracional e fantasioso. É preciso diferenciarmos o seguinte: todos nós temos pensamentos mágicos, e verificamos isso nas crianças. E aqui faço agora um parênteses. Há uma grande prevalência a nível do sexo masculino nas crianças, mas no que diz respeito à faixa adulta, é quase 50-50 entre homens e mulheres. Nos homens, esta perturbação aparece entre os 6 e os 15 anos, nas mulheres, a partir entre os 20 e os 30 anos. Nas crianças, elas não têm a consciência que esse pensamento é fantasioso. Portanto, é necessário fazer um bom diagnóstico, porque senão estamos a diagnosticar uma criança com perturbação obsessiva-compulsiva como um esquizofrénico. É preciso agora diferenciarmos. Há pouco dizia, com essa obsessão, que uma pessoa que perde esse tempo, o verificador, o controlador, o armazenista, que guarda tudo em casa e mesmo aquilo que nós, entre aspas, chamamos de lixo, quando tem outras pessoas por perto que não tenham esta perturbação, veem os outros como desleixados, como nada preocupados, é isso? Ou eles não têm a noção de que estão demasiado perfeccionistas naquilo do que os outros? A pessoa tem noção, mas não consegue controlar. E o grande problema é que muitos dos familiares reparam que a pessoa tem a obsessão de ser perfeccionista, de colocar todos os objetos, canetas, lápis, todos simetricamente conforme lhes dá na cabeça, digamos assim. E a pessoa colabora, normalmente os familiares que não estão familiarizados com esta perturbação,
colaboram com a prática destas tarefas, com as compulsões, porque os familiares, ao fim de algum tempo, sabem que se a pessoa não tiver este tipo de rituais, vai desenvolver uma enorme ansiedade. Ou seja, se a pessoa tem a obsessão e não conseguir ter logo de seguida a compulsão, que é aliviar essa ansiedade, levar a ter atitudes perfeccionistas, armazenistas ou verificadoras, a pessoa vai, digamos que, ter uma ansiedade exagerada, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir conviver, não vai conseguir dar atenção ao marido, à esposa, ao filho, etc. E há pouco referi como é que essas pessoas podem ser ajudadas. Questionou-me. Exatamente, era para terminar por aí. Voltando à sua questão, é o seguinte. Os familiares que estão a ouvir e que estão na presença de indivíduos com perturbação POC, perturbação obsessiva ou compulsiva, devem perceber que não devem ajudar esses indivíduos nos rituais, estão a perpetuar a doença. Devem concentrar-se, acima de tudo, nas atitudes do indivíduo e não no caráter. Não fazer uma crítica ao nível de caráter. Não. Essas pessoas não estão loucas. Porquê? Porque há uma grande diferença entre a perturbação obsessiva ou compulsiva e a esquizofrenia. Na esquizofrenia, o pensamento é egocintónico. É diferente de egodistónico. Ou seja, é egocintónico. Na esquizofrenia, a pessoa não tem a noção que aqueles pensamentos são fantasiosos. Ou seja, a fantasia mistura-se com a realidade. Não, a pessoa não está deprimida. Apesar da depressão, a pessoa estar a ser bombardeada por pensamentos negativos, o deprimido pensa que esses pensamentos, digamos que mais negativos e mais ruminantes, correspondem à realidade, apesar de não corresponder. E é um aspecto interessante. A pessoa tem que perceber que a perturbação obsessiva ou compulsiva é diferente de uma adição ao sexo, de uma adição às drogas, de uma adição ao álcool. Apesar de, aparentemente, haver uma compulsão nessas perturbações de dependência, a pessoa que é dependente de algo experimenta prazer. Neste objetivo, neste tipo de perturbação, da perturbação obsessiva ou compulsiva, a pessoa não experimenta prazer, ela quer aliviar a tensão. E é preciso referirmos o seguinte... E apresenta ansiedade. E apresenta ansiedade. E o objetivo, ao nível da POC, a pessoa não leva a preocupar-se com problemas reais. Ou seja, a nível económico, a nível sentimental, ao nível das causas sociais, são tudo pensamentos fantasiosos. Se estivermos a falar em preocupações reais, estamos a falar de uma perturbação da ansiedade generalizada, o que é completamente diferente. E... outro aspecto importante, se me permite. Sim. É preciso referir-me que outro tipo de perturbações não devem ser confundidas com a POC. Por exemplo, tricotilomania. O que é isto? A pessoa sente necessidade de arrancar os cabelos. Aí já estamos a falar de outro tipo de perturbação. Hipocondria, obsessão ao nível das doenças. Já é diferente de perturbação obsessiva ou compulsiva. Fobia em vir a desenvolver uma doença. Aí também não falamos de perturbação obsessiva ou compulsiva se não terem presentes os tais rituais. É preciso transmitirmos a ideia que, ao nível do diagnóstico, como estamos aqui a tentarmos fazer-nos perceber, para que o ouvinte se sinta sensibilizado e possa ajudar. E para ajudar é importante, muitas vezes, eu refiro isso em consulta aos familiares, o humor. É importantíssimo desvalorizar as obsessões e as compulsões ao nível da perturbação. Se conseguimos levar isto com humor, se conseguimos apelar ao bom humor do grande suporte familiar e social do paciente, com certeza que ele irá conseguir, digamos que, ultrapassar da melhor forma, além de psicoterapia, é essencial. Um aspecto essencial para os doentes que nos ouvem neste momento e que queiram resultados agora, já, antes de irem ao psicólogo. A respiração diafragmática resulta em determinadas obsessões e compulsões. Como é que é essa respiração? É inspirar pelo nariz, mas só mexer a barriga, não mexer a parte torácica, e expirar pela boca. Um aspecto essencial, uma dica: inspirar como se estivesse a cheirar uma flor durante 3 a 4 segundos e expirar pela boca como se estivesse a soprar uma vela. Imaginemos a vela do seu aniversário, mas só pode mexer a barriga. É respiração diafragmática. O diafragma baixa, a parte torácica não mexe e apenas vai sentir a barriga a mexer-se. Para as pessoas que têm mais dificuldade em conseguirem treinar este exercício respiratório e que é bastante positivo no contrariar da ansiedade, deitem-se num sofá, colocam um livro em cima da barriguinha e sintam apenas o livro a mexer-se. Baixar ou subir. Apenas isso, muito simples. Doutor, para concluir, porque esgotamos o tema e o tema também é interessante, quem sofrer, antes de irmos à frase final, quem precisar do seu apoio, como é que deve fazer? Podem contactar-me para o número 91 500 24 56. Estou disponível para atendimento psicológico no Porto, no Campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé
e à estação de metro Campo 24 de Agosto e ainda em Barcelos, na freguesia de Manhente. 91 500 24 56. Vamos então à frase da semana? Precisamos de ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. Devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Muito bem, tudo em doses QB. Despede-se o Otávio Correia e o Dr. Luís Lameira. Nós voltamos no próximo programa. Recorde que pode ver já o consultório de psicologia na Onda Viva TV. Basta aceder ao site www.radioondaviva.pt e depois clicar em Onda Viva TV e na secção de saúde está disponível este e outros programas da rádio. Na rádio, em 96.1, na frequência modulada, pode ouvir também, sempre à sexta a partir das 5, ao sábado e ao domingo à noite e à quarta por volta das 2 da tarde. Despede-se Otávio Correia e Dr. Luís Lameira. Voltamos na próxima semana. Até lá, se os quiser.